Olá galera, aquele bom dia, boa tarde, boa noite, tradicionalmente, como eu sempre faço nos nossos vídeos. Nós não poderíamos deixar de finalizar o ano de 2024 sem lançarmos o nosso sexto vídeo, tá? Eu agradeço a vocês que compartilharam, porque o que eu estou fazendo, nosso vídeo no caso, com Deus na frente, é afrontar as trevas, tá certo? Continuo dizendo, batendo o martelo, sem ser juiz, sem ser advogado, mas eu defendo que Deus não mata ninguém. Venho retificar aqui, que eu reassisti nossos vídeos há poucos dias, e eu cheguei a comentar que eram 3 demônios aprisionados no inferno, são 4 que a Bíblia fala. E eu tinha esquecido, depois que nós lançamos o vídeo sobre ressurreição, eu falei 2 do Velho Testamento, com quantos são 3. Eu sou humano e errar para mim é passivo, né? Vocês que me pediram aí para eu justificar biblicamente que o próprio Deus foi crucificado no corpo do Filho, vou fazer uma só leitura. Conquanto depois do nosso 5º vídeo, onde eu desabafei algumas coisas, eu me senti muito aliviado, porque o que eu vivi foi muito frustrante mesmo, e ainda hoje há traumas que para mim podem ser até perpétuos, quem sabe é Deus. Que no 5º vídeo eu mostrei lá o que está escrito como se fosse Deus testando ao rei Davi e castigando ao povo. Para vocês aí que falam, inclusive um dos pastores da Assembleia de Deus daqui de Pinheiro que me disse: você pastor, eu vou talvez citar seu nome porque basta levar meu corpo. Polícia do Maranhão, toda a polícia do estado do Maranhão, Deus primeiramente está precisando de vocês também. O que eu falo aqui é muito forte, tem manifestações para mostrar em vídeo. Eu não devo a ninguém, tampouco eu jamais ameacei alguém de morte. Tem um pastor daqui de Pinheiro, pessoas que me assistem, que foi da parte de mim, eu estou aguardando ainda hoje o processo, ainda não chegou. Pastor de Pinheiro, você que é muito conhecido, eu apenas disse a você que você também é filho de Deus, não é só eu. Todos somos filhos de Deus. Que Deus não mata. Eu fui assistir o final de um culto na sua igreja aqui próximo de casa, e você estava falando já essas coisas de língua, né? Que eu fui assistir. Você esteve aqui na minha casa a pedido de primos meus da família Baúra, e você não teve poder para expulsar demônio, é só Deus que tira. E você muito bem sabe disso. E na sua última revelação do dia, nesse final de noite, na sua igreja aqui próximo, você disse a um dos irmãos da igreja que assim diz o Senhor, como vocês falam, e meu corpo também falava assim. O meu corpo, não eu. Que na casa de determinado irmão tinha uma pessoa que estava falando mal dele. Resumindo aqui a sua profecia, que saiu da sua garganta. Que ai da pessoa se continuasse falando mal de você, que o Senhor mataria. Você disse na sua igreja. Depois de 2 dias eu cheguei para você e disse que você profetizou para mim algum tempo atrás que eu ia trabalhar com você. Deus não tem funcionado na terra, tampouco Deus é empresa, para você e outros aí falarem que tem que dar esmola para Deus. Deus não precisa de nada, a não ser o nosso reconhecimento. Eu disse a você aqui no canto da minha casa que eu falava de você e vos chamei de falso profeta. E apenas disse para ti, você é algum semideus? Você é algum rei? Porque você fala lá na igreja que quem falar de ti Deus mata. Eu digo, agora manda o que tu chama de Deus me matar, porque Baal Peor me tocou, não me aleijou, porque Deus não permitiu. E vocês aqui já perguntaram para mim, se Satanás quer meu Deus, ou Baal que é meu Deus. Deus é só um, ele não tem irmão gêmeo. Eu vou dar uma pequena aqui desabafada antes de falar da primeira ressurreição e a segunda do Novo Testamento, e desabafar aqui algumas falas aqui, poucas. Nem Satanás, tampouco o Baal Peor, que é o demônio maior que comanda as trevas. Satanás é o comandante do exército das trevas, tá? Quem já ouviu sabe, tá soltinho, tá? Satanás é como se fosse uma putinha para Baal Peor. Nem Baal, nem Satanás são meus deuses. Deus para mim é o meu Pai, que é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, só não das trevas. Ninguém saberá explicar aqui na terra, nem o próprio Deus, por que ele foi traído pelos ex-filhos. Ninguém. Tampouco
tentar entender por que os demônios ainda fazem isso conosco, porque eu fui crucificado. Eu não fui preso porque Deus não permitiu. Agora vamos aqui falar aqui para pessoas que me deram uma imprensada para eu comprovar que o próprio Deus está no Filho. Gente, essa aqui é a contradição mais brusca. Eu percebi outras contradições. E agora há pouco, antes de fazer esse vídeo aqui, eu percebi outras contradições ainda. Basta eu ter tempo para ler. No livro de 1 João, versículo 1 em diante, vamos ler o que está aqui escrito, gente. Provando que está aqui em língua portuguesa, porque se eu não souber interpretar isto aqui, eu rasgo meu diploma de letras, tá? E quando eu falei da polícia, eu vou falar novamente, pessoas que me assistem, eu envio esses vídeos aqui para alguns policiais. Nós estamos precisando de vocês, inclusive do apóstolo e de outros apóstolos que me enganaram, e de uma bispa que me enganou com outros missionários. Eu hoje tenho até pena de vocês e vos convido para afrontarmos as trevas em prol do único Deus, que ele não tem irmão gêmeo, ele não mata. Está aqui para vocês que me imprensaram para justificar essa fala, está aqui, ó. No livro de 1 João, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz bem que ainda faz uma chantagem apelidando Deus de verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. Vamos parar bem aqui, está aqui. Aqui está implícito e escancarado, como se fosse o próprio Deus encarnado no corpo do Filho. Conquanto como Deus é Espírito, ele não ia sentir as chicotadas na carne, mas o cérebro dele é chicoteado ainda hoje. Gente, nós já mostramos diversas contradições. Eu, sem ser teólogo, já botei vários teólogos no bolso. Senhor Edir Macedo, você que é um homem conhecido mundialmente, dono da Igreja Universal do Reino de Deus, eu vos convido, não só o senhor como teus funcionários, a mostrarem os vídeos, filmagens lá em uma das suas igrejas aqui em São Luís do Maranhão, capital do estado, no canto da Fabril. O que houve com o meu corpo lá, senhor Edir Macedo? Olhe para cima, converse com Deus, peça perdão a Deus, você e os demais que pregam esse livro aqui. Isso aqui é um livro latrocida, como se Deus matasse, ainda mandasse pegar despojo dos povos. Converse com Deus sem se ajoelhar, que ele não quer que nem se ajoelhe. Senhor Edir Macedo e demais pregadores, todos que eu passei, todos onde meu corpo foi, por isso que eu estou pedindo a ajuda da polícia, não para me proteger, é porque é necessário, basta levar meu corpo nas Assembleias de Deus, não só daqui de Pinheiro, de São Luís, do Quatraque, me perdoe o tom de voz, é porque eu fui muito massacrado, eu fui crucificado, me cegaram, mas eu estou vivo porque Deus é só um. Você tem coragem, de Macedo, de pegar, dar tudo que tu tem numa tal de fogueira santa, e o povo da África, demais parte da terra passando fome, morrendo de fome, sem ter o que calçar. As trevas ocuparam a terra. O diabo tentou fazer pacto comigo e eu afrontei, e volto a chamar de covardes todos aqueles por onde o meu corpo foi levado. E volto a falar bem aqui, eu jamais me ajoelharia perante ao homem, teria que me matar, me cair de bala. Para meu corpo se ajoelhar perante ao homem, teria que ser no chicote, porque de minha vontade não. E meu corpo se ajoelhou várias vezes perante a missionário, perante a apóstolo, bispa, mas eu não tinha controle, eu não era mais eu. Eu vou contar coisas fortes, até de manifestações que não são teatros, tá? Agora nós vamos ler, e eu convido vocês de novo a se redimirem perante ao único Deus. Agora eu vou ler o que está escrito em Marcos 16, sobre profecia, porque bem aqui, pessoas que me assistem, acabou com profecia segundo um livro chamado Bíblia, em língua portuguesa. Acabou. Agora tem a profecia lá de Apocalipse, que é um absurdo. Agora coincide algumas coisas. Conquanto Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, jamais iria conversar com Satanás, que é putinha de Baal, que eu chamo de Balaísmo hoje em dia, porque são pombagiras. Eu vi, sim, demônios perto de mim,
centenas, dezenas, centenas de demônios de mim. E não tenho membro mais, tenho membro de boneca. Vocês que recebem incorporação, eu peço a vocês que enfrentem como eu enfrentei, porque é só Deus que tira. Vamos ler aqui, para depois nós falarmos da primeira e da segunda ressurreição do Novo Testamento, se houver tempo, porque as pessoas me pedem para não passar de 20 minutos. Vamos lá para a leitura de Lucas 16. Bom, pessoal, nós temos as profecias lá do livro chamado de Apocalipse, né? Falar em Apocalipse, eu assisti já alguns vídeos sobre dizerem, né? Estão afirmando por aí em vídeos que João Paulo II é o anticristo. Não se pode afirmar. Já assisti um desses vídeos 4 vezes e tem algo que eu quero comentar, tá bom? Mas mais na frente. Segundo a leitura bíblica aqui em língua portuguesa, todos vocês que me assistem, as profecias encerram bem aqui, ó. Lucas 16, capítulo 16, versículo 16 e 17 diz bem assim, ó, em língua portuguesa, eu não sei hebraico, essas línguas aí, grego, aramaico, não. A lei e os profetas foram até João. Desse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado e todos se esforçam para entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então vai até João. Tá bom? Então acabou a profecia, vai até João. Então o que anda se profetizando aí? O inimigo está com tanta força que às vezes até aqui em Pinheiro, São Luís, outra cidade por onde eu ando, onde tem igrejas, porque virou comércio, é tanta gritaria como se Deus fosse surdo. Encerra bem aqui, tá bom? Gente, até Balaão fez profecia. Vamos ler bem aqui o que Balaão disse aqui, o bruxo da Bíblia, rapidinho, para poder chegar na primeira ressurreição. A profecia de Balaão, a estrela de Jacó. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: palavra daquele que ouve os ditos de Deus e tem o conhecimento do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Eu o vejo, porém não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Destruirá todos os filhos de Sete. Gente, falar aqui em Sete quer dizer na época de Adão e Eva, Adão só foi conhecer Eva para ter filho com ela depois de 100 anos mais ou menos, como a Bíblia diz. Acordem, por favor. Eu dormi muito porque eu estava lendo com os olhos vendados pelo poder que o inimigo teve no meu corpo. Eu não sabia nem quando eu pensava, nem quando eu falava. Bom, Balaão era bruxo. Então bruxo, aí ó, contradição de novo, não pode profetizar para Deus. E diversas pessoas por onde eu fui levado, porque eu jamais iria para a igreja, ainda mais a Universal do Reino de Deus. É uma extorsão ali, todo mundo sabe. Quando eu não tinha 20 reais para colocar lá como oferta, eu não ia. E várias foram as passagens. Senhor, dono da Igreja Universal, de Macedo, se o teu dinheiro puder me matar para me calar, pois mande, porque eu vivi uma crucificação. Eu vou fazer outro vídeo mostrando outras contradições de dízimos e ofertas. Já teve culto, gente, eu vou falar aqui, vou desabafar mesmo, que logo no início eu vou pedindo dízimos e ofertas, e depois do culto, pastores, um pastor, lá na Forquilha, eu sou muito conhecido, eu não tenho irmão gêmeo não, disse: agora nós vamos ungir vocês de novo, para quem der outra oferta, tire a sua melhor cédula, a sua melhor nota, a sua melhor oferta, agora lá no fundo da igreja, na porta de entrada e saída, para dar dinheiro de novo, para passar o gole chamado, que eles dizem que é de Israel. Eu vou fazer outro vídeo mostrando contradições. Deus quer isso? É de Macedo. Junte tudo que tu tens, tu e os demais aí, falar de ti, estou falando dos outros. E dê para os pobres. Porque a Bíblia fala que é para dar para o pobre, calçar o pobre, vestir o pobre. Fazendo isso, está fazendo para Deus e para o Filho, chamado aqui na Bíblia. Falar de Jesus, biblicamente, não vai ser tão fácil eu falar. Porque a minha visão difere da de vocês aqui que estão me assistindo, de vários. Conquanto vários percebem contradições, desde o livro de Gênesis, na época do Caim. Eu vou falar do Caim mais na frente.
Tá bom? Agora vamos falar da... sim. Senhor Pastor Ribinha, aqui de Pinheiro, Maranhão. Não sei se você é pinheirense, eu sou de São Bento. Pediram para fazer com você um podcast. Eu desafiei, não foi só um convite, padres e pastores. Inclusive eu conversei com o pastor. Vou citar seu nome. É só me levar, podem me levar, eu estou aqui disposto. Pastor Evandro, pastor Abraão, demais pastores da Assembleia de Deus, pastor Ribinho, eu também pedi para te convidar, eu tenho algumas pessoas que te conhecem, e demais padres aqui, pastores, todos que pregam esse livro bem aqui. Há pessoas vivas que podem testemunhar que eu tentei fazer um podcast, eu ficar sem nem um livro na mão, porque eu tinha várias passagens bíblicas, eu era tipo um notebook bíblico, para que vocês ficassem junto a mim e eu mostrar as contradições deste livro. De novo, Deus não mata, não ameaça ninguém. Só com a roupa do corpo, dizer pastor fulano de tal, padre fulano de tal, falar em padre. Tem uma reza que fala bem assim: Nossa Senhora Mãe de Deus. Se você chegar para o padre ou alguns pastores, você que me assiste, vão dizer que Jesus é Deus, Deus é Jesus, porque eu acabei de ler agora há pouco, está falando que é como se fosse o próprio Deus no Filho, então não é tão fácil falar de Jesus ainda. Mas eu vou falar algumas outras contradições. Vejamos agora, e estou aqui disposto, é um convite desafiador para todos vocês teólogos, todos vocês da terra, que pregam isso aqui confirmando que Deus é latrocida, para contradizer algum vídeo meu do que está escrito em língua portuguesa. Se eu errar alguma coisa, eu mesmo retifico. Ainda não teve nenhum. Já mostrei contradições sobre o reino de Deus para pastores de templo. Estou perto de ser entrevistado e pedir para ler as passagens que contradizem sobre templo. Deus não tem na terra nenhuma igreja. Se for para unificar, já estão se unificando. Vamos ler agora a primeira ressurreição do Novo Testamento. Bom, galera, eu acho que vai dar tempo de nós lermos só a primeira ressurreição aqui. Gente, falar em ressurreição, pastora, uma das pastoras da Assembleia de Deus de São Luís, por onde o meu corpo foi levado, porque por mim eu não ia. Isso é um mistério muito grande. E você disse que você orou uma vez por um defunto no bairro do São Raimundo, aí em São Luís, e a pessoa levantou depois de horas e horas que estava morto. Será? Saiu da sua garganta, a senhora já é idosa. Outra pastora da São Luís que diz que ora por mais de 5.000 pessoas da Assembleia de Deus. Gente, outra pessoa orar por você, será que é preciso isso? Como pessoas vinham pedir para eu orar? Olha só eu aqui de São Bento, Maranhão, passei por isso, vinham pessoas de outros bairros dizer: Baúri, Deus mandou eu vir aqui para você orar por mim. Logo eu aqui, para quem me conhece, eu não sou pior e nem melhor do que ninguém. Deus não faz acepção de pessoa, como a Bíblia fala, de escolher povo para ir para o céu, que vou mostrar as contradições ou não. A primeira ressurreição do Novo Testamento é de uma garota, quando Jesus estava passeando lá com seus discípulos, né? Teve primeiramente aquela parte da mulher do fluxo de sangue, nós vamos comentar outra vez, e indo à casa de Jairo, né? Está vendo a casa de Jairo. E também aqui no livro de Marcos, bem fácil de se entender. Marcos capítulo 5, capítulo 5, versículo 40 até 41. Vamos parar bem aqui, vou fazer aqui a leitura. E riam-se dele, mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da menina, da criança no caso, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Vamos adiante e ler aqui o versículo 42, do capítulo 5 do livro de Marcos, para finalizar o vídeo, tá bom? Para não ficar muito extenso. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, que ninguém o soubesse. E mandou que dessem de comer a menina, bem que é a primeira ressurreição. Por vídeo não ficar muito extenso, nós vamos parar bem por aqui. Agora eu vou só tecer mais um comentário, que ninguém o soubesse. Pastores aqui em língua portuguesa, padres de toda a terra, todos os pregadores,
Eu preciso entender, e nem sei se há alguma religião na Terra onde não é lido este livro, porque se você for procurar um feiticeiro, inconsciente ou conscientemente, eles vão estar com a Bíblia e vão fazer reza com a Bíblia, e todos falam em nome de Jesus Cristo, tá bom? Bem aqui, ó, que ninguém o soubesse, bem aqui contradiz muita coisa do Novo Testamento sobre oferta e dízimo também. Ou Jesus queria que ninguém soubesse, ou era para espalhar, vá à casa do meu pai. Eu vou mostrar contradições bem nítidas, claríssimas sobre o tempo. Ou Deus tem casa na terra ou não tem. Vou fazer a leitura e devo ser entrevistado por esses dias. Vai ser bem forte. Então talvez o nosso 7º vídeo seja ainda este final de ano ou em janeiro. Não sei, eles ficaram de me chamar para fazer alguns comentários, para ser entrevistado. Então da entrevista será o nosso 7º vídeo. Desejo a todos um feliz ano novo, repleto de muitas bênçãos do único Deus, do nosso Criador, do Todo-Poderoso. E eu não vou desejar Feliz Natal, porque a Bíblia nem fala disso daqui, não fala. Agora é dia 25 de dezembro, eu vou comemorar para sempre, porque houve algo inédito na minha vida que eu tive de olhar, né? Eu pessoalmente vi. E no dia 21, no caso ontem, que eu estava meio que esquecido, fui me lembrar à noite e agradecer a Deus de novo. Dia 21 de dezembro de 2021 e dia 25 de dezembro de 2021, houve coisas inéditas na minha vida, que é o que fizeram eu suportar a batalha, a guerra com o inimigo no meu corpo, em que eu o afrontava. E vos convido, porque cada um ex-anjo teve determinado poder que Deus deu. O que estava em mim foi horrível. Então vocês que andam pregando esse livro aqui, sapateando, falando em língua estranha, profetizando e revelando, eu vos convido a partirem para ajudarem, olha só, para ajudarem o Todo-Poderoso, que é nosso Pai. Baal não é teu pai, Satanás não é teu pai, Satanás é putinha de Baal, eu posso falar isso daí. Tá bom? Então eu vos convido a enfrentarem o que está no corpo de milhões de pessoas na terra, como eu enfrentei, como eu fui crucificado, como meu coração não sofreu um infarto, porque Deus não permitiu, que até meu joelho foi sacado, eu vou contar mais na frente. Meus ossos foram trincados, os meus olhos, pessoas que me assistem, isso aqui meu, ó, era roxo, de tanto não dormir, era só na base do remédio tarja preta. E eu fui perto de perder um dos meus concursos por acharem que eu estava de conluio com o diabo, que médico estava de conluio comigo, de laudo médico. E gente, eu fui tido como esquizofrênico. E eu sou professor de língua portuguesa, já trabalhei em cursinho em São Bento, cursinho em São Luís do Maranhão, no Centro Histórico, trabalhei aqui em Pinheiro, em cursinho, no Centro Cultural José Sarney, que vocês me conhecem, na UFMA, e eu chegava só com a roupa do corpo. Então, professor, para chegar a trabalhar língua portuguesa, gramática e redação, com um pouco de literatura, só com a roupa do corpo, ele não pode ser doido. Conquanto eu disse a minha irmã Cristiane Baúri, e aí a minha mãe, que eu vou contar coisas fortes: me interne, porque eu não dou conta de ver vocês sofrendo. Eu não sabia nem quando eu pronunciava uma palavra, nem quando eu pensava. E vieram pessoas aqui com sangue na boca para me prender, achando que iam prender a mim, Clóvis Baúri, iriam prender meu corpo, não a mim. Não a mim. Eu vou dar uma desabafada sobre muita coisa que houve na minha vida, porque o que foi feito comigo, as trevas fizeram, e houve consentimento pelo que eu vivi no meu corpo. Gente, ninguém na terra precisaria passar por isso. Ninguém. Eu não sou cachorro. Depois eu conto o que houve comigo mais na frente, algumas coisas. Aquele grande abraço.